A oitava turma do TST rejeitou o recurso de um gerente de vendas da empresa de tecnologia IBM. Ele havia solicitado no processo indenização por dano moral e reconhecimento de dispensa discriminatória por ter câncer no rim. O repórter Daniel Vasques acompanhou o caso e traz mais informações para a gente. Oi, Daniel. Oi, Anderson. Oi, Luana. Conforme a jurisprudência do TST, no caso de doença grave, cabe ao empregador afastar a presunção de que o motivo da doença tenha sido discriminatório. Ao avaliar o processo, a maioria do colegiado entendeu que a IBM conseguiu provar que só soube do diagnóstico após a demissão do empregado. O gerente havia obtido em primeiro grau o pagamento em dobro da remuneração do período entre a data da dispensa e a da publicação da sentença. Em grau de recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo considerou legítima a dispensa com base em provas apresentadas no processo. O caso chegou então ao TST. O ministro Sérgio Pinto Martins, relator do agravo do gerente na 8ª turma, assinalou que a Corte Superior Trabalhista não pode rever fatos e provas registrados pelo TRT, conforme estabelece a súmula 126 do tribunal. O ministro afirmou que, a partir do que foi registrado na decisão do regional, a IBM conseguiu afastar a presunção de dispensa discriminatória ao demonstrar que só soube do quadro clínico do trabalhador após comunicar a rescisão contratual por desempenho inadequado. O relator observou ainda que, ao ter conhecimento da doença, voltou atrás da decisão de dispensá-lo. A demissão ocorreu apenas após a alta médica. Segundo o ministro, a discriminação se caracteriza por qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em critério injustamente desqualificante, que destrói ou altera a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. Com base nessa definição, o ministro constatou que a dispensa do gerente não ocorreu pelo fato dele ter câncer. Para o ministro, a doença não influiu no exercício do poder diretivo patronal, realizado dentro dos limites do ordenamento jurídico. A ministra Adelaide Miranda Arantes discordou. Ela considerou que a única testemunha ouvida foi indicada pela empresa sem apresentação de documento que comprovasse que a dispensa ocorreu por desempenho inadequado do empregado. A ministra apontou ainda que, em situações anteriores, o TST considerou discriminatória a dispensa calcada em provas frágeis e incapazes de desconstituir a presunção estabelecida pela súmula 443, que presume discriminatória a despedida de pessoa com doença grave que suscite estigma ou preconceito. Isto porque a preservação da dignidade humana do trabalhador e o valor social do trabalho são fundamentos da Constituição Federal e também o princípio da não discriminação e da função social da empresa também integra o contexto constitucional com a força principiológica, sendo que a sua efetividade não prescinde de uma aplicação concreta aos casos de dispensa discriminatória. Assim, o poder potestativo do empregador de dispensar um trabalhador cometido de doença estigmatizante é mitigado pela força normativa dos princípios constitucionais referidos, sendo necessária a prova cabal dos motivos que levaram o empregador a não acolher o manto protetivo que acoberta o trabalhador adoecido. O ministro Caputo Bastos, no entanto, acompanhou o relator. Ele entendeu haver nos autos provas de que a empresa não sabia da doença do empregado na data da dispensa. Ficou demonstrado que a empresa soube do quadro clínico do trabalhador apenas quando lhe comunicou a primeira resilição contratual, em 29 de 4 de 2016, a qual foi motivada pelo desempenho inadequado para a função ocupada. Também ficou evidenciado que a empregadora, ao ter conhecimento da moléstia do reclamante, retratou sua decisão de dispensá-lo naquela oportunidade, o que somente tornou a ocorrer com a sua efetivação em 24 de 12 de 2016, após a alta previdenciária, em novembro de 2016, o que lhe dava condições normais de trabalho. Assim, por maioria, a oitava turma acompanhou o voto do relator e negou o provimento ao agravo do gerente. A IBM apresentou embargos ainda não julgados. Anderson, Luana, eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você.
Obrigada.